Pai do Senhor, boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei a que horas a cada um dos meus inscritos vão assistir esse vídeo. Já a priori eu agradeço aos meus inscritos que estão dando um voto de confiança a fazer parte dessa família que defende essa doutrina, que quer ouvir a verdade. E eu convido a você, meu amado, que caiu aqui de paraquedas ou por alguma coisa, se caiu e veio assistir esse vídeo, abriu esse vídeo, eu te peço, assista até o final, se inscreva, dê um like para que o YouTube venha compartilhar mais para mais pessoas virem ouvir esse vídeo. E se inscreva, irmãos, dê like, compartilhe, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Eu quero trazer uma mensagem hoje, irmão, baseado no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Mas antes de nós entrarmos na presença do Senhor na palavra, eu tenho um costume de orar para que o Senhor venha, aleluia, nos dar sabedoria da tua palavra, venha nos dar entendimento, venha nos dar compreensão para nós aprendermos um pouco a palavra do Senhor, que vai ser um pouco rápida. Vai ser uma pequena palavra, uma pequena reflexão, irmão, desses dois versículos. Mas eu quero orar primeiro. Maravilhoso Deus e eterno Pai, pastor e bispo de nossas vidas, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus criou o céu, a terra e o mar e tudo que há, Pai, neste momento, meu Deus, na tua santa e gloriosa presença, me coloco diante da que está assistindo nesse momento, Pai, que esta palavra venha ser edificante, que essa palavra venha ser fortalecimento de nossas vidas, que esta palavra venha nos alimentar, que ela venha nos esclarecer, venha nos iluminar, venha nos libertar para a glória e honra do teu nome. É assim que eu te peço, Pai, que eu venha diminuir e tu venha crescer na minha vida, que tu venha agir da maneira sobrenatural nas nossas vidas nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que nós devemos ler, irmãos, utilizar a palavra do Senhor, se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Que se, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo foi levantado e escolhido por Senhor Jesus lá no caminho de Damasco. Ele era um dos perseguidores da igreja. Ele tinha prazer na época, antes de Deus o chamar, de pedir cartas de autorização, posso dizer, ordens judiciais para execução de mandado de prisão, a quem ele encontrasse pelo caminho que pregasse Jesus. Mas ele teve um encontro com Jesus Cristo, porque, irmãos, quando uma pessoa começa a perseguir crente, quando a pessoa começa a tentar afrontar o servo do Senhor, ele não está afrontando, não é as pessoas, os servos, os crentes, não. Eles estão perseguindo, estão afrontando ao próprio Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo, que era anteriormente chamado Saulo, que era fariseu, que aprendeu aos pés de Gamaliel, ele simplesmente tinha um zelo, irmão, ele tinha um zelo tão grande pela lei. Aí vamos entender que quando lá no mundo nós tínhamos alguma qualidade lá no mundo que nós destacávamos, quando nós vemos para o Senhor, Ele nos aperfeiçoou para poder glorificar o nome dEle nas nossas vidas, através daquela maneira que nós agimos anteriormente. Paulo era zeloso pela lei, ele era simplesmente um defensor assíduo da palavra da lei Torá. Mas Deus, quando chamou, ele disse: ó, esse para mim, foi isso que Jesus falou para Ananias, que quando lá no caminho de Damasco, Jesus se encontrou com ele com a forma de uma luz, que estava no cavalo, caiu, viu aquela luz sobre ele, caiu no chão. Os homens que estavam com ele, tem texto, diz momentos que eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Outro texto diz que eles viram a luz, mas não ouviu a voz. Mas o que é importante, que o principal alvo que Jesus queria se manifestar era para Saulo. Ele simplesmente caiu daquela prepotência, caiu além da sua arrogância, caiu da sua autossuficiência, para que tenha um encontro com o Senhor.
E a Bíblia nos fala, irmão, que ele foi conduzido a uma cidade próxima, lá em Damasco, naquele caminho de Damasco. E lá ele passou 3 dias numa casa. E o Senhor se revelou a Ananias, um outro servo dele, vai na rua direita, numa casa, assim, disse pra ele, vai lá, tem uma pessoa lá orando. Já tinha 3 dias que Saulo não comia, não bebia, só orava. E Ananias olhou, quando o Senhor mostrou quem era a pessoa, e disse, Senhor, eu conheço esse aí. Ele tem perseguido a tua igreja. Ele tem prendido teus servos. Ele tem até consentido a execução dos teus servos. O Senhor disse, não, vai lá. Que para mim ele é um vaso escolhido. Porque ele vai saber o que é padecer pelo meu nome. Aleluia. Chegando lá, quando o Ananias falou, orou nele, que ele tinha umas escamas nos seus olhos que impediam ele enxergar. Mas quando Ananias chegou, vou resumir essa parte dessa introdução para nós entrarmos na mensagem que não é muito longa, eu quero fazer uma coisa bem rápida. Aleluia. E quando Ananias orou sobre Saulo, que ele caiu, aquelas escamas caíram, automaticamente ele voltou a enxergar e foi batizado pelo Espírito Santo. E daquele grande dia em diante, ele deixou de ser o perseguidor e passou a ser perseguido pela obra e pelo amor ao Evangelho. E Paulo foi levantado como apóstolo dos gentios, o apóstolo que nos ensinava, que nos ensina, que quer nos ensinar hoje também. Muitos não querem mais ouvir os ensinamentos de Paulo, muitos não querem mais ouvir as advertências nas epístolas de Paulo, porque nós temos que entender que a palavra do Senhor é completa, não pode só em parte ser observada, tem que ser completa toda a escritura, ou todo escrito. Se aqui está tudo escrito, temos que obedecer a toda, não a metade. E Paulo, ele simplesmente estava dentro da igreja de Romanos. Eu podia falar muitas outras cartas dali, muito lindas, muito doutrinárias, mas eu quero centralizar essa mensagem aqui. Não podemos mais nos conformar. Conformar com o quê, pastor? Com várias coisas que eu irei falar aqui. A Bíblia nos fala, que Paulo nos fala em apresentar o nosso corpo em sacrifício. Certa vez Jesus falou que aquele que devia após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Paulo estava dizendo assim, olha, o teu corpo, a tua vida tem que ser apresentado, tem que se apresentar ou apresentado em um momento de sacrifício. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito, o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de julgar, tem que ser um sacrifício santo e agradável a Deus. Você pode ver no primeiro versículo, nós lemos, portanto, rogo-vos, irmão, pela compaixão de que apresenteis. Ele está dando uma sugestão. Ele diz assim, ó, estou te alertando, estou te advertindo, olha, você tem que apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, testemunho, vida no altar, sinceridade, com verdade, não com hipocrisia, não vivendo no pecado, não vivendo na mentira, mas vivendo um sacrifício vivo, para que as pessoas possam olhar para mim, para você, e ver Cristo em nossas vidas. Aleluia. Santo. Aleluia. E nós devemos entender o seguinte, irmãos, que santo do Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós temos que entender, irmãos, que quando Jesus nos chama, é para que possamos dar fruto de arrependimento. João 15,16, que não foi vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vós deis fruto e o vosso fruto permaneça. Lá em Mateus 3, do 8 em diante, João Batista já estava repreendendo os fariseus, raça de víbora, quem vos ensinou que irão fugir da era vindoura? Produzir fruto de arrependimento, pois o machado jaz na raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Não adianta você estar na igreja, você pregar, você louvar, você evangelizar, se não tem atitude de um sacrifício santo da sua vida, um sacrifício vivo, que as pessoas possam olhar para você e dizer, esse aí é um homem ou é uma mulher de Deus. Foi isso que Sunamita falou para o seu esposo lá em Reis. Quando ele olhou para Eliseu, quando ela olhou e disse, meu marido, eu tenho observado que esse homem é um santo homem de Deus, porque tinha um sacrifício vivo, tinha diferença,
tinha, aleluia, uma vida de sinceridade com o Espírito Santo. Não adianta querer decorar versículo, não adianta, aleluia, andar com a Bíblia se não há sinceridade no coração, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque vai me chamar Senhor, Senhor, e não me faz o que eu vos mando? Aleluia. Louvado seja o nome. Vai ser só uma pequena palavra, irmãos, para nós refletirmos, para nós observarmos como está as pessoas hoje. Se nós observarmos, irmãos, se nós formos uma pessoa que gosta de estudar, de pesquisar, e ter a percepção não somente espiritual, mas humanamente, o que está ao nosso redor, a cada dia que passa, a humanidade está em decadência moral, ó, está descendo, está declinando na moralidade. Aleluia. Hoje em dia estão muito mais conformadas. Hoje em dia, 2021, começou agora, a nossa geração, ela está muito conformada com a miséria, com a forma, aleluia, com a fome, com as pessoas hoje em dia. Ninguém mais se compadece com quem está passando fome. Hoje a sociedade, mais ou menos, a alta sociedade, não estou mais nem aí com os mais desfavorecidos, com os mais humildes. Só quero saber de enriquecimento, só quero saber de vir o meu reino, o vosso reino que se lasque. Não estou nem aí em compartilhar, não estou nem aí em ajudar o próximo. É essa a sociedade que hoje nós estamos vendo da humanidade hoje. Aleluia. Estou muito conformado com o roubo. Uma coisa que eu aprendi: quanto mais você tem, mais você quer. E quem tem amor ao dinheiro, aleluia, ele rouba, ele engana, ele ludibria, ele só quer saber de aumentar a sua renda, de aumentar a sua riqueza. Uma certa vez Jesus falou uma parábola, o seguinte: um certo homem muito rico, botou no seu coração, porque tinha aquela grande aumentar mais a sua renda, mais a sua colheita. Ele fez mais 2 celeiros maiores, para poder comportar todo aquilo, para vir mais em dobro a sua colheita. E quando ele terminou de construir, encher tudo, ele disse: agora eu vou parar, descansar um pouco, para me gozar, aleluia, o que eu tenho construído. E veio aquela voz do alto: homem, hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que tu tem para oferecer. E Jesus falou assim: do que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? A nossa riqueza, os valores, aleluias, estão totalmente investidos hoje. Antigamente na Bíblia, na igreja primitiva, quem conhecia a palavra, quem tinha condições, quem tinha prosperidade, vendia algumas partes, ou então vendia todos, colocava a sua venda na mão do discípulo e era repartido. E ninguém ali, irmãos, padecia necessidade no meio do cristianismo. Hoje, nós vimos pastores andando de carro de luxo. Vimos pastores andando no meio do melhor. Enquanto tem membro da igreja dele passando fome e ele não vai atrás de saber. Tem pastor, irmãos, enquanto a ovelha está ali, dando seu dízimo, dando sua oferta, ele está vindo ali, beleza, mas se em algum momento aquela igreja faltou de ir para o culto, ou então deixou de dar o dízimo, ele vai atrás de saber por quê. Não como é que está a pessoa, mas vai saber por que faltou de dar o dízimo, porque a visão dele é visão material, amor ao dinheiro. Quando eu falo como é que estão as pessoas hoje, estou englobando tudo, a igreja e tudo. Hoje, infelizmente, tem muitas igrejas no meio do cristianismo, tem mais coisas impuras do que lá no mundo. Tem muitas pessoas dando mau testemunho, muitas pessoas querendo fazer enriquecer de maneira ilícita, enganando, ludibriando. Aleluia! Hoje as pessoas estão mais acostumadas a enganar. Tem pregador que cobra 4 mil, 5 mil reais para pregar. Isso não é um pregador, não é um pastor, é um mercenário que não tem visão de Deus, porque a Bíblia diz: aquele que tu recebeu de graça, tu vai dar de graça. Muitos estão fazendo da igreja comércio, porque não querem perder a visão espiritual. Estão se conformando com o mundo.
Aleluia. Nós olhamos para a igreja hoje, não vemos mais a igreja de Cristo. Eu sempre costumo dizer, meus amados, que a igreja do século 21, ela está desfigurada da imagem da igreja triunfante que Jesus quer levar. Porque tem 3 igrejas aqui na terra, irmão. Tem igreja base, que é a nossa família, é o início. Tem a igreja militante, é a igreja que nos congrega, é a igreja que está na terra militando, se esforçando contra o pecado, se esforçando para poder alcançar, a se tornar a igreja triunfante, que vai ser no arrebatamento da igreja. Muitos hoje estão conformados com o alcoolismo, bebidas. Tem igrejas, irmãos, aí fora aí. Tudo é normal. O Deus deste século cegou o entendimento, que está tudo normal. É bom beber. É bom curtir. O salmista disse que há caminhos para o homem, que aos seus olhos é bom, mas o final é destruição. Deus nunca escolheu o homem para viver escravo. Deus não criou o homem para viver nos vícios, no modinho, nas modinhas, no orgulho. Jesus escolheu o homem, criou o homem para viver em santidade na sua dependência. Aleluia. Hoje em dia, drogas. A maior droga, irmão, que o homem está viciado, é o pecado. É o pecado, irmão, porque o pecado é gostoso. O pecado traz prazer, traz, aleluia, um bom status, né? Eu estou pecando, eu sou tal, nada me acusa, é normal. É isso que o diabo colocou na mente dos mundanos e está botando no meio da igreja. Ninguém mais quer pregar contra o pecado, ninguém quer mais alertar das consequências do pecado, só quer saber de alimentar o ego do homem, só quer alimentar o ego das pessoas. Mas eu lhe digo uma coisa, toda escolha, toda ação vai ter uma reação. Lá em Gálatas diz Paulo, não se engane um homem, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele vai colher. Aleluia. Eu lhe pergunto, irmãos, quem criou a cana-de-açúcar? Foi Deus, que é uma planta. Eu já veio por trás e criou, e evoluiu e criou o quê? O álcool. Porque o álcool, irmão, a própria ciência diz que o álcool, mesmo você tomando de uma maneira socialmente, que diz que não tem nada, só um pouquinho ali, tem aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, de golinho em golinho você vai minando o seu corpo, lá no futuro, a longo prazo, vir uma consequência. Você pode ir atrás, quem passa o tempo todinho nessa vida, todinha bebendo, seja socialmente ou compulsivamente, lá na frente vai morrer de alguma coisa feia. Vai morrer de uma coisa que vai estar alertando teu corpo. Teu próprio corpo não vai aguentar. E a Bíblia diz que até esse corpo aqui Deus vai cobrar a gente. Se nós destruir esse corpo, Deus vai destruir a gente também. Aleluia. Por isso, devemos entender que as pessoas de hoje estão conformadas com bebidas, com drogas, com os tráficos das mesmas. Tem família aí que até apoia. Tem mãe que passa a mão na cabeça do filho. Quando o filho está traficando, trazendo dinheiro para casa, é uma maravilha. Quando o filho é preso, faz de tudo para não deixar de ser preso. Ele até esconde. Olha a inversão de valores que estão mudando hoje. Antigamente os pais estavam ali vigilantes, fazendo de tudo para os filhos não se desviarem do caminho correto. Hoje estão até no apoio, influenciando para viver, usufruindo dos valores, dos confortos que o espírito da mentira influencia e consegue às pessoas. Uma falsa segurança. Hoje o mundo, irmão, está conformado com a injustiça, com a destruição da família e principalmente com o homossexualismo, que inclui lesbianismo, né? Adultério, fornicação. Hoje em dia, você encontrar uma jovem virgem é difícil, porque o mundo diz assim, é careta ser virgem. Não importa, faça o seu test drive, perca a sua virgindade, seja feliz. Isso traz consequências.
Isso traz consequências que lá no futuro você vai saber o tempo que você perdeu fazendo besteira. Aleluia. Essa é a sociedade que hoje nós encontramos, uma sociedade perversa, uma sociedade com falta de amor. E a Bíblia diz, aleluia, em Mateus 24:12, por aumentar a iniquidade, por ter se conformado com a iniquidade, por ter, aleluia, aceitado e se moldado à iniquidade, o amor de quase todos esfriariam. A cada dia que passa, a morte está ceifando vidas. Pessoas, às vezes inocentes, estão sendo mortas por efeito colateral de briga, de disputa, de facção, então de tiroteio de polícia e ladrão. E sempre tem um efeito colateral. Isso é consequência da sociedade querer se conformar com o ritmo que o inimigo coloca nas terras. Porque aí diz que o Deus desse século cegou o entendimento e o mundo jaz no maligno. Aí eu lhe pergunto hoje, se esta é a forma como estão as pessoas fora da igreja. Podemos afirmar que também a igreja hoje está como Deus quer? Será que podemos garantir que a igreja está de acordo com como Jesus quer que seja? Porque lá em Malaquias 3:18 diz que veremos a diferença do justo e do injusto, do que serve a Deus e que não serve a Deus. Você ser sincero com você mesmo. Você olhando para a igreja, você vê a diferença? Você vê brilho de Jesus dentro? Você vê, aleluia, o Espírito Santo libertando, batizando, curando, como na igreja primitiva, como há uns 40 anos atrás? Você vê isso? Não. Você não vê mais isso, sabe por quê? Porque eles se conformaram com este mundo. Estão tentando, aleluia. Por quê, pastor? Agir da mesma forma lá no mundo. Se lá no mundo tem divisão, eles trouxeram para dentro da igreja. Conformada, a igreja hoje. Como está a igreja hoje, irmãos? Não falo igreja, eu não estou falando em placas, eu não estou falando em denominação, eu estou falando das pessoas que se professam ser cristã. O apóstolo Paulo, ele já orientou, alertou lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 9 em diante. Já por carta vos advirto, ou não vos escrevo, que não vos associeis com os impuros, os idólatras, os feiticeiros, os fornicadores, os adúlteros, mas com isto não quero vos dizer com os devassos, os adúlteros, os feiticeiros deste mundo, porque se fosse assim, seria necessário sair do mundo. Mas já por carta vos escrevo, que não vos associeis com aqueles que se dizem cristão, for devasso, for idólatra, for fornicador, aleluia, prostituto, for mentiroso, com os tais nem coma com eles. Por que tu se importa com o de fora? Porque a igreja só quer saber olhar por de fora. Tem que olhar para dentro da casa, da igreja. Porque o de fora que vai julgar é Deus. Nós devemos agir dentro da igreja. Sabe por que Paulo fez isso? Porque no capítulo 1, versículo 1, perdão, ele começa, eu ouço geralmente entre vós, diz Paulo perguntando, mandando essa carta para Coríntios, eu estou ouvindo uma imoralidade tão grande, uma história aí, um um boato aí, que um rapaz está abusando sexualmente da mulher do pai dele. Vós estão tão inchado, está tão inchado que só observam de fora, mas não estão observando esse inimigo de vocês. Muitas pessoas só estão preocupadas por de fora, né? A igreja está conformada com divisão. Como é que está hoje a igreja? Toda dividida. Mau testemunho, divisão, separação, e perder o foco, a visão, que quão bom e suave é que os irmãos vivem união, é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, em Salmo 133. Aleluia. Está conformado com a liberdade da juventude, que estão fora dos padrões bíblicos. Que padrões são esses, pastor? O apóstolo Paulo fala em Coríntios, lá no capítulo 7,
que aos solteiros, aos jovens, à juventude, o seu tempo é de buscar Deus, de como agradar a Deus. Mas hoje, você vê show gospel, encontro de terapia de amor, de namoro. Você vê o jovem para a igreja, não para adorar, mas para poder paquerar. Você vê, eu sou testemunha, eu já fui para culto de mocidade, e eu vi nos corredores atrás da igreja, os jovens tudo namorando, se beijando, e poucos dentro da casa do Senhor adorando ao Senhor. Porque hoje os padrões que a igreja está impondo, que é jovem, tem que aproveitar, tem que se divertir, tem jovem falando em gíria, tem jovem andando em corte de cabelo de modinha do mundo, imitando até jogador de futebol. Isso se chama o quê? Sincretismo, falta de compromisso. A juventude está perdendo a característica de ser uma igreja santa. Estão se deixando levar pela influência do mundo. E outra coisa, a igreja hoje não quer mais se envolver com coisas que possam dar muito trabalho. Eu não vou pregar contra o pecado, porque se eu pregar contra o pecado, diz pastor, assim pensa pastor, por aí, que se eu pregar contra o pecado, vai diminuir os membros. Se eu pregar contra aleluia, se eu pregar uso e costume, a igreja vai se esvaziar. Meu querido, a igreja não é sua. Põe aí na sua cabeça. A igreja tem um pastor. É ele que vai determinar, é ele que sustenta, é ele que traz, é ele que mantém as pessoas dentro da sua casa. Porque aquele que o Pai me enviar, eu jamais lançarei fora. Sabe por quê que muitas igrejas estão esvaziando? É porque estão deixando o pecado entrar. E quando o jovem começa a usufruir uma maneira superficial o pecado que a igreja deixou de pregar, ele começa a se deixar se influenciar ao ponto de começar a perder a vontade de ir para a igreja, perder a vontade de louvar, perder a vontade de orar, perder a vontade de se consagrar, porque já está sendo contaminado aos poucos, porque o dirigente, o pastor da frente não está mais pregando. Então por que eu estou fazendo na igreja? Se está liberando, eu vou fazer o lá fora mesmo. Coloque impedimento, nem vai para o céu esse pastor, ainda está tentando impedir os outros ir para o céu, meu irmão. Volte ao primeiro amor, volte à santidade, volte à aleluia sã doutrina, para que o Senhor venha sair de ti e te levantar novamente. Fico triste, irmão, tem muitos aí, porta larga. Paulo orientou aqui em Timóteo, aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende e exorta com toda longanimidade e todo ensino. Porque virá tempos em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se secarão dos mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando das fábulas. O que tem mais sido pregado hoje, irmãos, é fábulas, mentiras. Deus vai fazer, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar apartamento, Deus vai te dar dinheiro. Ei, Jesus nunca morreu para dar nada disso a ninguém. Jesus morreu primeiramente para te dar a salvação, a te arrancar do poder das trevas e lhe transportar para a sua maravilhosa luz. As demais coisas ele vai acrescentando quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Quando Paulo fala assim, não vos conformeis, o que é para conformar é concordar. Ele não está mandando você concordar com as coisas desse mundo, está mandando, não vos conformeis, não concorde. Aleluia. Se Paulo nos estimula a não tornar a forma concordar, então devemos ser inconformados. Não concordar, não tomar forma do mundo. Hoje estou fazendo os altares palco, estão trazendo jogo de luz para cima do altar, rudimento do mundo, tá? Estão trazendo mensagens que faz o povo alimentar o ego das pessoas, mas não está em libertação. Porque a libertação consiste em uma pregação objetiva e sincera, alertando as consequências do pecado.
alertando a volta de Jesus, alertando a santidade, alertando o amor ao próximo. Por isso devemos nos examinar e se perguntar, será que nós estamos realmente moldados à imagem de Cristo ou moldados às coisas do mundo? A Bíblia, ao mesmo tempo que diz para não nos conformarmos com este mundo ou com este século, também a Bíblia, ela também nos mostra a solução. Está em João 12, 14. João 14, aleluia. 12 ao 15. Diz assim, a mesma Bíblia que orienta, não vos conformar com este mundo, né? Não te conforma mais com as coisas desse mundo secular. A mesma Bíblia, ela te orienta a viver uma vida e te dá uma solução. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que esta, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que vos pediste em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amás, guardarás os meus mandamentos. Tem muitas pessoas que dizem que ama a Deus, mas quer curtir, quer andar como o mundo anda, quer mentir, quer andar do jeito que quer, com roupas provocantes, com enfeites, com pinturas, que depois eu vou fazer aqui um estudo mostrando a origem das pinturas. E quando, aleluia, começou a ser introduzida os enfeites, que desde o Velho Testamento Deus sempre mandava tirar os enfeites de Israel, e eu vou mostrar com bases bíblicas, não somente com argumento. Ah, porque pintura é pecado. Ah, porque brinca é pecado. Não, eu vou dizer isso não. Eu vou lhe mostrar que isso não convém para você usar. Eu vou lhe mostrar que isso não edifica a sua vida. Isso não mostra que você, aleluia, é crente do céu. Mas também não mostra que você vai para o inferno. Porque, irmão, nós temos que entender que não podemos nos conformar, não podemos nos moldar ao ritmo do mundo. Devemos nos analisar para poder saber qual é a perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Foi isso que Paulo disse aqui, ó, Romanos, para finalizar. Romanos 12. O texto nós lemos. Aleluia. E não vos conformei, não se amolde mais com este mundo, ou com este século. O mundo aqui no grego não é o mundo natureza, não é o mundo praia. Você pode ir para uma praia sim, mas tem que ir de uma maneira que você não... Hoje em dia, se você for para uma praia, irmão, você tem que ficar no momento assim, de separar, porque se você for no dia de domingo, você vai se deparar com mulheres nuas, com os biquíni nus. E nós devemos saber que nossos olhos é a nossa lâmpada do nosso corpo, é a porta de entrada. Por isso que Jó se desviava, se desvia. Você pode ir para uma praia na semana com sua família, vá lá tomar um banho de mar, porque foi o mar quem criou, foi Deus, a praia quem criou foi Deus, mas o sistema, o século, o mundo está corrompido, o mundo está em decadência moral. Nos anos 10, nos anos 20 dessa era, quando as mulheres iam para a praia, era bem vestida, não mostrava nem a canela. Hoje em dia é só um fio e olhe lá. Por isso devemos ser prudentes, andar em certos lugares, não podemos mais andar na roda dos escarnecedores, nem se deter no caminho do ímpio. Mas a nossa alegria é meditar na lei no dia e noite. Por isso, não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus que é o melhor para você. Deus que é o melhor para você, irmão. Seja santo. Busque santidade, que o céu só vai subir quem se lavou suas vestiduras e que se esforçaram para poder viver uma vida santa na presença do Senhor. Não podemos ter comunhão com as trevas. Você pode ver em Mateus, aleluia, 6, 24. Vamos para poder concluir aqui. Mateus 6, 24. Vamos para a Bíblia. 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
não poder servir a Deus e as riquezas, em outras traduções ao mamon, ou então ao mundo. Riqueza, posso aplicar também. Que você quer ser rico nas vaidades, quer ser rico nas suas próprias consciências. Não podemos servir dois senhores, não, meu irmão. Não podemos. Também tem em 2 Coríntios. Vamos lá. Não podemos servir a dois senhores. 2 Coríntios, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Gosto de Bíblia. 14:15. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Porque sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com os infiéis? O que é que você está fazendo no meio dos infiéis, meu irmão? Você tem que ir lá para pregar o evangelho. Você tem que ir lá mostrar que a luz está em você. E não querer andar como eles andam. Porventura, se eu fosse falar, eu for de camiseta, de bermuda, falar de Jesus, ó, Jesus te ama, Jesus quer te libertar. Eu andando da mesma forma, mostrando as mesmas atitudes que eles estão tendo. Ele vai olhar para mim, olha, como tu pode falar em libertação? Se você não é liberto, porque você está da mesma forma que eu estou. Se você está assim, eu não preciso eu me libertar, porque se você está assim, eu posso ter Jesus assim também. Jesus veio para fazer diferença. Jesus veio para mostrar o seu amor e te arrancar do poder das trevas. O primeiro Adão pecou e o segundo Adão veio para buscar e salvar o que você havia perdido. Busque a Deus, irmão. Se reflita nessa palavra, porque Jesus está voltando. Amém? Que os abençoe e eu vou orar a vocês. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Abençoe essa palavra, Senhor, da vitória. Senhor, que essa pessoa venha se receber essa mensagem de uma maneira bem confortável no seu coração. Porque tu nos trata como pai, não como um bastardo. Tu nos trata como filho, Senhor. Porque um pai, ele ama os seus filhos. Mas da mesma forma existe aqueles filhos bastardos que não querem obedecer. E muitas vezes nós devemos, aleluia, orar um pelos outros. Abençoa esse, meu Pai. Para voltar para o primeiro amor, voltar para a tua palavra. Voltar para a santidade, voltar de onde caíste, Senhor. Voltar para as primeiras obras. A obra de santificação, libertação e avivamento, Senhor. Por isso, Senhor, abençoa cada um que assiste essa mensagem. Para a glória e honra do teu nome. É assim que eu te peço, Pai, te agradecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo e Jesus os abençoe. Amém.